Fala, torcedores apaixonados por futebol. Aqui no canal Brasileirão RS9, hoje tem notícias quentes dos principais clubes do Brasil. O São Paulo pode ganhar reforço com o argentino Lautaro Dias, enquanto Marcos Antônio preocupa com lesão. No Corinthians, Memphis volta aos treinos e promete novidades na Copa do Brasil. E o Santos já tem novo técnico, Pablo Vojvoda, projetando Neymar como peça central. Se você quer ficar por dentro de tudo isso em primeira mão, já se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar nos 50 mil inscritos. Bora nessa! Agora vamos falar do tricolor paulista. O atacante argentino Lautaro Dias, de 27 anos, atualmente no Cruzeiro, foi oferecido ao São Paulo como uma alternativa para suprir a ausência de André Silva, que está lesionado. Com contrato até o fim de 2028, Lautaro não vem sendo aproveitado pelo técnico Leonardo Jardim e está disponível no mercado, inclusive com possibilidade de atuar por outro clube da Série A nesta janela, já que disputou menos de 7 partidas no Brasileirão. Contratado em 2024 por cerca de 16 milhões de reais junto ao Independiente Del Valle, o jogador não conseguiu se firmar na equipe mineira. Em 2025 foram apenas 16 jogos e 2 gols, com poucas oportunidades e minutos em campo. Sua versatilidade no ataque é um ponto positivo, mas a falta de sequência e desempenho consistente levantam dúvidas sobre seu potencial como substituto imediato de André Silva. Apesar disso, Lautaro tem experiência internacional e já foi destaque contra o próprio São Paulo em 2022, quando atuava pelo Del Valle. Um empréstimo até o fim do ano pode ser uma solução de curto prazo, mas sua contratação não é vista como unanimidade internamente, especialmente em relação ao impacto técnico esperado. Marcos Antônio, volante do São Paulo, sofreu uma lesão na posterior da coxa esquerda durante o jogo contra o Atlético Mineiro pela 21ª rodada do Brasileirão, no dia 24 de agosto de 2025. O jogador saiu ainda no primeiro tempo sentindo incômodo e foi substituído por precaução. O departamento médico do clube realizou exames hoje para avaliar a gravidade da lesão. O jogador, que está na pré-lista da seleção brasileira, deve ficar afastado por um período e a previsão é que só retorne aos gramados no jogo contra o Botafogo na próxima rodada do Brasileirão. Apesar da preocupação inicial, a avaliação médica indica que não se trata de uma lesão muito grave, mas o volante precisará de cuidados para a recuperação completa. O técnico Hernan Crespo reforçou que a saída foi preventiva e acredita na recuperação do atleta. Enquanto Marcos Antônio se recupera, o São Paulo segue ajustando o elenco para manter a competitividade, já que o meio-campista tem sido um dos pilares do time sob o comando de Crespo. Agora, torcedores, vamos falar do Corinthians. Memphis se recupera e deve ser novidade do Corinthians na Copa do Brasil. A atacante já treina sem restrições após lesão na posterior da coxa direita. O Corinthians pode ter um reforço de peso para o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que acontece nesta quarta-feira, dia 27. Memphis treina sem restrições e deve estar entre os relacionados para o duelo. O atacante foi diagnosticado com lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa direita no início do mês, após a vitória por 2-0 sobre o Palmeiras no Allianz Parque pela Copa do Brasil. Antes do previsto, Memphis se recuperou e já treina normalmente com seus companheiros. Um dos pontos que preocupam o Timão é o fato do duelo ser disputado na Arena da Baixada, que conta com um gramado só site, o que pode atrapalhar o jogador que acabou de retornar de lesão. Sendo assim, a presença entre os titulares segue sendo incógnita. Na temporada, Memphis soma 8 gols e 10 assistências em 35 jogos, 29 como titular, e é um dos principais jogadores do sistema ofensivo do Timão. Atlético Paranaense e Corinthians duelam nesta quarta pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Agora, torcedores, vamos falar do novo técnico do Santos, Pablo Vojvoda. João Pablo Vojvoda começou sua trajetória no Santos, deixando claro que a missão vai além de livrar o clube do rebaixamento. Emocionado na apresentação desta terça, na Vila Belmiro, o treinador argentino destacou o peso histórico do clube e projetou Neymar como peça central no projeto alvinegro. É um orgulho para mim e para minha família. Meu pai falava muito de Pelé. Trabalhar no Santos é uma marca mundial, disse o ex-técnico do Fortaleza, que substituiu Kleber Xavier após a goleada de 6-0 sofrida para o Vasco. Vojvoda evitou falar sobre a parte física de Neymar, que sentiu incômodo na coxa recentemente, mas não escondeu a admiração pelo camisa 10. Neymar é determinante, faz a gente desfrutar. Poucos jogadores têm essa capacidade. Vou aprender com ele. Não é qualquer jogador. É um dos melhores do mundo. Quero ajudar. Segundo o argentino, o craque de 33 anos deve atuar como protagonista no elenco. O Santos quer ele e Neymar quer o Santos.
Ele escolheu voltar num momento importante da carreira. Pode jogar como 9 ou como 10, porque quer a bola. É um desafio também para a minha carreira, destacou. A primeira partida de Vojvoda no comando será diante do Fluminense, no domingo.